o cristianismo ele é dividido em três ramos, né? Os católicos, os ortodoxos e os protestantes. Mas a gente sabe que primeiro, né, surgiu somente o catolicismo. Então, como que houve? Vai ser isso que a gente vai ver. Como que o catolicismo ele se dividiu entre os católicos e os protestantes, tá? Então a gente vai ver, vai ser esse ponto, né? O que motivou, o que levou à reforma da Igreja Católica, né? Para que surgissem outras religiões, né? Outras ramificações aí da religião católica, tá? Para quem tem o livro, esse capítulo, ele está lá na página 70, inicia esse capítulo, tá? Se alguém quiser acompanhar dele, também pode estar acompanhando. Vou pegar o livro tá? aqui. Isso. Então, vamos ver aqui algumas das motivações da reforma protestante. A gente sabe que o conhecimento em relação à Bíblia, ele era... Desculpa, professora, página qual? Página 81, perdão, é na página 81. Obrigada. Reforma e contra-reforma. Viu aí? Tá? Então, Achei olha só, aqui. continuando. A gente está vendo aí o período de transição, né? A gente viu já a época da Idade Média e viu o quanto a Igreja Católica ela tinha influência na sociedade da época, né? Quando a gente estudou o feudalismo, a gente viu que a Igreja Católica, inclusive, era a maior senhora feudal, né? Então, ela era muito rica, muito poderosa. E ela tinha muita influência sobre a sociedade da época. Então, a gente vai ver aqui que ela agia de algumas situações que causava insatisfação de alguns grupos da sociedade, né? Então, algumas ações que a igreja pregava, né, que ela fazia, que ela agia, acabou causando algumas insatisfações. Entre essas insatisfações, nós temos aí o poder universal do Papa, a corrupção e o despreparo do clero, né, a venda de indulgências e relíquias falsas, né, relíquias sagradas. Né? Então, também nós temos aí um interesse em novas interpretações da Bíblia. Né? As missas, elas eram realizadas em latim. Né? Então, as pessoas que frequentavam a missa, elas assistiam a missa que era feita em latim. E então começa a surgir aí a insatisfação em relação a essas posturas, né, da igreja. Antes de Martim Lutero, houve outros reformadores, né, outros religiosos que contestavam aí essa forma que a Igreja Católica realizava, né, a sua doutrina, até chegar no Martim Lutero. Tá? Então, hoje nós vamos ver mais a questão de Martim Lutero para frente. Tá? Então, olha só, várias correntes diferentes, né, foram surgindo. Na Igreja Católica, lá no século XV, né, século XVI, tinha a crença de que a salvação vinha através das boas obras, não só pela fé, mas também pelas boas obras. Mas tinha algumas contestações. Olha só, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Para Santo Agostinho, a salvação do homem é alcançada pela fé. Para Tomás de Aquino, a salvação do homem é alcançada pela fé e pelas boas ações. Então, veja que tinha-se, né, uma diversidade aí de pensamento em relação à crença, né, e às ações da Igreja Católica, tá? É muito ruim não estar vendo vocês, eu fico vendo só os slides, então é bem estranho. Mas vamos lá.
Aqui nós temos aqui, como eu disse, algumas críticas do comportamento do clero. Vocês já ouviram essa palavra aí? Simonia? Nunca Simonia? ouvi. Não? Sim, professor. Então, olha, um ponto importante para vocês estarem anotando, tá? Então, olha, tem algumas práticas que a Igreja Católica praticava que começou a ser criticada. Uma delas, a prática da simonia. Como é? Era objetos espirituais que eram utilizados como uma forma de entrada para o céu. Isso, né? Olha só, tá vendo? Então, a Igreja Católica, para ganhar dinheiro, né, utilizava essa prática. Então, utilizando-se, né, da boa-fé, da fé cristã, que lembra que na época era muito fervorosa, as pessoas acreditavam muito na igreja, né? Então, eles acabavam comercializando as relíquias religiosas, né, que na maioria delas eram falsas. Relíquias, vocês sabem o que são? São coisas antigas. Coisas antigas. Isso, relíquias são objetos antigos, né? Então, objetos antigos, relíquias religiosas, que eram tidas como relíquias sagradas. Então, as pessoas compravam aquilo, né, de boa fé. E, na maioria das vezes, eram objetos falsos. Uma das principais críticas que nós temos são a venda de indulgências. Prestem atenção aqui na venda de indulgências, que foi um dos principais, né, motivos que levaram Martim Lutero a iniciar a reforma protestante. Quando a gente fala de reforma da igreja, a gente está falando, né, da reforma protestante, a reforma luterana, tá? Então, ou seja, o que é uma reforma, gente? Reforma é quando a gente vai modificar. Então, não é que Martim Lutero não era crente em Deus, não, né? Ele era. Porém, ele não concordava com algumas práticas da Igreja Católica. Essa venda de indulgências, né? Indulgências quer dizer a venda do perdão. Então, a igreja dizia, né, que mediante um pagamento, né, eles poderiam comprar o seu perdão, a salvação eterna. Não só a sua salvação, como a de um parente, né? Então, essa prática de indulgências, ela era muito utilizada pela Igreja Católica. Aí, vocês podem colocar, quem tiver o livro lá na página 85, tá? Aí, o Martim Lutero, onde vai começar a falar aí da reforma de Lutero, tá? Martim Lutero escreve algumas teses, 95 teses contra a venda de indulgências, né? E ele vai afixar essas 95 teses na porta da igreja, de uma catedral, falando para o povo, né, que somente a fé salva. Não é comprando o perdão dos pecados, você não compra o seu perdão, você precisa de fé, né? Não é que você não precisa ter boas ações, você precisa também, porque faz parte do bom cristão. Mas o que salva é a fé, e não o mediante pagamento, certo? Também, né, muitos membros da Igreja Católica agiam com posturas que não eram adequadas para os membros da igreja. Então, gente, então, essas questões, né, da prática da simonia, da venda de indulgências, da missa ser realizada em latim, começa a causar descontentamento lá no próprio clero. O que é clero, meninos? Página. Clero. O que é clero? Clero são os participantes da igreja, tá? São os membros da igreja. Quando a gente fala assim, causa insatisfação de alguns membros do clero, quer dizer que alguns membros lá da própria igreja católica, né, começa a contestar essa situação, Eu estava muito dúvida do que era clero, professor. Isso, tá? Então, veja que
A melhor forma da gente entender o conteúdo é entender o significado das palavras. Às vezes, em umas palavras que a gente desconhece, seria interessante que a gente esteja notando para saber, tá? Então, o clero são os membros da Igreja Católica, tá bom? Então, olha, para piorar, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica, né? E demonstrava falta de preparo para as funções religiosas. Por que isso? Porque para ser parte do clero, né, para entrar para a igreja, não precisar. Hoje em dia, para entrar na igreja, né, a pessoa ela tem que ter tem que ter o dom, né, para o sacerdócio. Antigamente, a gente viu que muitas pessoas compravam o cargo da Igreja Católica. Então, muita gente não conhecia, não tinha conhecimento mesmo dos próprios dogmas da igreja, tá? Bom, também, uma coisa que a igreja era contra o lucro, tá? Vocês sabem aí o que significa a palavra usura? Tá vendo escrito aí? A igreja censurava a usura e o lucro excessivo e defendia o preço justo. Ou seja, pessoal, eles consideravam o lucro, né? A renda, professor, é a renda. Né? Então, essa prática era considerada como pecado, né? Então, a usura era pecado, o lucro era pecado. Então, os comerciantes começaram, né, a acabar ficando meio assim, né, divididos aí entre seguir mesmo a Igreja Católica ou seguir uma nova doutrina, uma nova ética religiosa, onde eles pudessem obter os lucros que eles desejavam. E aí, nessa reforma protestante, vai surgir a reforma de Calvino, que vai dar essa opção, né, que defendia o lucro, né? Então dizia que o lucro não era pecado e sim necessário, né? Que se você conseguia obter o lucro, era porque Deus te deu opções para essa. Então, no calvinismo, eles pregavam a doutrina da predestinação. Você era predestinado a mudar de situação. Então, veja, gente, principais pontos para a gente entender a reforma protestante, né? A forma com que a igreja lidava, né, com seus dogmas religiosos e o que os reformadores vêm trazendo de mudanças, né, com essas novas, com essa divisão do catolicismo, com essa divisão do cristianismo, digamos assim. Certo? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Até agora não. Não. Professor. Não. Não, professor, nenhuma dúvida, não. Ok, então olha só. Vamos partir aqui para Lutero. Martim Lutero, que é o responsável aí pelo início da Reforma Protestante, ele era alemão, tá? Então, ele nasceu na Alemanha, estudou direito, ingressou na vida religiosa na Ordem dos Agostinianos, né? E ele que começou a criticar aí a posição, a forma com que a igreja lidava, né? A forma com que a igreja pregava os seus dogmas. Então, ele começa, né, fazendo as suas críticas. Então, em 1500, ele viajou para Roma e depois ele volta bastante decepcionado com o que ele viu, justamente a venda de indulgências, né, que ele considerou aquilo um abuso em relação contra os dogmas, né, a fé das pessoas. Então, ele acabou, né, aprofundando essas suas ideias e começou aí a escrever várias críticas em relação a essa prática, né? Professor, as críticas dele foram escritas por carta, mandada para o bispo. A partir daí começa o protesto. Isso, então veja, ele escreve as teses, ele começa a encontrar pessoas
que começa a apoiar também, é importante dizer que ele não faz ninguém faz um movimento sozinho, né? Então, ele conseguiu o apoio de alguns outros membros do clero, né, alguns príncipes, né, que também vão seguir as ideologias dele. Então, esse manifesto que ele faz, essas 95 teses que ele escreve, se eu tivesse lembrado, eu até tinha pego aqui, eu tenho um livrinho das 95 teses, né? Ele escreve essas teses, o que são teses? São ideias, né? Ele escreve elas e pregam lá na Catedral de Wittenberg, que começa a chamar as pessoas e mostrar aí essa crítica, né? Então, ele começa a ser perseguido pela Igreja Católica. Ele fica escondido um tempo, nesse período ele vai traduzir a Bíblia, né? Lembra que a Bíblia, ela não era traduzida, né? Então, somente os membros da Igreja Católica tinham acesso a essa Bíblia. Então, ele vai traduzir ela, e depois, posteriormente, ela vai ser traduzida em outras línguas também. Devido a essa postura, ele foi excomungado em 1520. Vocês sabem o que é excomungado? Sim. Que é? Desculpa, posso explicar, senhor? O que ele vai explicar aí? Excomungado, ele é expulso, né, da Igreja Católica, ele é considerado um herege, um pecador. Vocês lembram o que é um herege? Sim. É, um pecador. Lembra lá? A gente passou aí alguns vídeos para vocês, mostrando lá a caça às bruxas, né, que eram consideradas hereges, pecadoras, né? Então, herege é aquele que não segue os dogmas da igreja. E como que a igreja punia, né? De várias formas. Então, tinha perseguição, era considerado, muitos foram considerados aí hereges que foram para a fogueira, tá? Aqui tem algumas teses de Lutero. Entre elas, olha, estão errados os pregadores de indulgências, que dizem que um homem é liberto e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. Ou seja, tá vendo aqui nessa tese? Ele discorda da venda de indulgência. Por quê? Não é comprando a salvação que você vai adquiri-la, você vai adquirir ela por meio da sua fé. Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório tão logo te limpe o dinheiro jogado na caixa, ou seja, né, tá vendo? Questionando a tese, né, a ideia de que você compra o seu perdão, tá? Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não socorre, e depois dá dinheiro para os perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus, né? Ou seja, você vai ajudar, a gente vê muito isso hoje, né? Infelizmente. Tem gente que faz aí uma doação, ajuda um necessitado, tira uma foto, posta nas redes sociais, né? Para dizer assim, né? Que está ajudando, ou eu sou um bom cristão. Mas essa prática, ela não te mostra um bom cristão, né? O que te mostra é que você tem no coração. Você vai fazer pela sua fé, pelo seu coração, e não para mostrar que você está fazendo isso. Assim é a indulgência, você não vai comprar o seu perdão, né? Por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica? Então, olha só, essa construção da basílica... É a Basílica de São Pedro. Isso. A imagem sumiu aí para vocês? Não. Não. Ah, tá. Não, para mim também Ela tinha não. sumido. Não. Sim, senhor. Ok, então vamos continuar. Pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam, tá? Bom, aqui nós temos aí uma imagem que representa, né, quando ele foi afixar essas teses lá na porta da igreja, que vai causar aí um grande movimento, né, e esse movimento aí, essas 95 teses, que vão dar início aí, então, à guerra civil, né, ou seja, o que é uma guerra civil?
as pessoas que vão começar, que vão aderir ao movimento luterano, né, e que vão passar a seguir aí as teses de Lutero. Lógico que a igreja não vai aceitar tão facilmente, vai acabar causando aí perseguição, de Martinho Lutero vai ser perseguido e tudo mais, certo? Aqui nós temos alguns pontos do luteranismo, né? Ou seja, o que são esses pontos? Alguns dogmas, né, do luteranismo. Primeiro, observem esses pontos, meninos, os principais pontos do luteranismo. A fé cristã é o único caminho para a salvação eterna, né? Ou seja, o único caminho para a salvação é a fé. A Bíblia é a única fonte para a fé. O livre exame é uma porta legítima para o entendimento da Bíblia, ou seja, aqui nesse livre exame as novas interpretações da Bíblia. A gente vê hoje em dia, nós temos várias igrejas. Cada igreja tem uma forma de interpretar a Bíblia, né? Então, a livre interpretação da Bíblia, a partir da tradução, né, ela era pregada aí pelo luteranismo. Também no luteranismo não aceita o culto aos santos católicos, né? Então, o culto aos santos que a Igreja Católica tem, no luteranismo não adora imagens religiosas e não aceita a autoridade do Papa, tá? E uma questão também do luteranismo, eles não aceitam, eles criticavam o celibato clerical. Vocês sabem o que é o celibato clerical, meninos? Alguém já ouviu essa palavra? Não. Não. Vocês já perceberam? Não. Já perceberam que o Papa Professora, não eu já... Oi. Eu ia falar, mas o senhor já está falando aí. Isso, né? Então, o celibato clerical é os membros da igreja não podem casar, né? Eles não podem adquirir uma família. Então, no luteranismo, ele é contra isso. Inclusive, o próprio Lutero, ele casou. Tanto que Lutero tem uma esposa, o nome dela era Catarina de Bora. Né? Então, tá vendo? Bom, anotem aí o celibato clerical para vocês saberem o que é, tá? Então, celibato clerical é a não permissão, né, dos membros da Igreja Católica casar, tá? Bom, em 1529, alguns nobres alemães protestaram contra a igreja em prol da liberdade de crença. A partir desse protesto, os cristãos não católicos passaram a ser chamados de protestante. Eu lembro que, eu acho que foi foi em 2017, inclusive, a Igreja Assembleia, né, ela fez lá no muro ali do templo, né, os 500 anos do protestantismo, né? Quem é da Igreja Assembleia deve ter visto isso, né? Ou seja, em 1517 que aconteceu a Reforma Protestante. Então, foi em 1517 que surgiu aí essa divisão da igreja. Então, a Assembleia de Deus é uma ramificação aí, né, do protestantismo, certo? Então, por isso aí eles fizeram, né, homenagens aí aos 500 anos do protestantismo. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, deixa eu ver. De onde era Martinho Lutero? Da Alemanha. Vou colocar a carinha de vocês aqui. Da Alemanha. Quem falou? Eu. Cita para mim uma crítica de Martinho Lutero sobre a Igreja Católica. O celibato. 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 Muito bem, Gustavo. Mais um. As indulgências. Natália, cita uma para mim. A venda de indulgências, né? A simonia.
né? Que mais? Deixa eu ver se vocês entenderam. Gemima, você tá caladinha aí? Fala para mim, Gemima. Como que foi que se deu? Qual o nome do livro que Martinho Lutero escreveu criticando a igreja? Não sei. As 95 teses. Olha, esses meninos são espertos, hein? Garotada inteligente. Então, agora a gente pode continuar e começar a falar sobre o calvinismo. O calvinismo é a reforma de João Calvino, tá? João Calvino nasceu na França, mas ele implantou o calvinismo lá na Suíça. Certo? Então, olha, ele segue as ideias do protestantismo, né, as ideias pregadas por Martinho Lutero, e ele também foi considerado herege. Quem era herege? Quem que era considerado herege? O que a pessoa... As pessoas que cometiam os pecados. E... Por exemplo, iam contra a tradição da igreja. Muito bem, né? O herege, aquele que não segue os dogmas da igreja católica, né? Então, olha, João Calvino, ele não seguia os dogmas da igreja católica, ele seguiu o protestantismo e foi considerado herege, também foi perseguido. E aí ele foi para a Suíça. Lá ele fundou, né, o calvinismo. Calvinismo, por quê? Por causa de João Calvino, o nome dele. Martinho Lutero, luteranismo, né? Por causa de Martinho Lutero, certo? Então, ele cria algumas das principais ideias. Prestem atenção nas principais ideias de Calvino, né? Ele dizia que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno. Gente, o que é predestinado? Eles já eram encaminhados. Né? Olha só, o prefixo de o destino dele já tinha sido traçado antes dele, o destino, no caso, já tinha sido traçado. Isso, né? Ele também pregava, professora, a fé e fidelidade ao Criador. Isso, então, olha só. Muito bem, meninos. Então, numa das ideias de Calvino, né, seguia a doutrina da predestinação, né? Então, as pessoas já tinham sido eleitas por Deus para serem salvas, enquanto outras já tinham sido condenadas à maldição, tá? Então, essa é a principal ideia aí de Calvino. Aqui, assim como a gente pôs os pontos lá do luteranismo, nós temos aqui os pontos do calvinismo. Olha, a salvação eterna é predestinada por Deus. Uma característica, pessoal, que o calvinismo conseguiu muitos adeptos era a valorização do lucro, né? Lembra qual era o pensamento da Igreja Católica em relação ao lucro? Não sei se é isso, professora, mas eu acho que... O lucro para eles era muito importante, professora. Isso. Para a Igreja Católica era condenado. Porque... Para a Igreja Católica era condenado. No calvinismo, ele era aceito, tá? Então, veja, para Calvino, a prosperidade econômica é um sinal de salvação. Né? Na Igreja Católica, não, você tinha que ter o conformismo, certo? Conformar com a posição social que você teve. Tá? Então, não podia eles não apoiavam o lucro. Essa postura é fundamental para a gente entender o calvinismo, porque muitos deixaram
a ideia, né, da Igreja Católica e seguiu o calvinismo, porque, né, principalmente os burgueses, né, porque no calvinismo eles podiam obter o lucro sem pecado, né, pelo menos na ideia moral, né, eles podiam seguir obtendo lucro sem serem censurados, né, sem serem considerados pecadores, tá? Então, olha só, segundo o calvinismo, as obras não interferiam na salvação eterna, sendo uma vontade divina. Não podendo interferir nessa vontade, cada pessoa deveria viver de acordo com suas possibilidades. Embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riquezas e o lucro não eram imorais, tá? Fez muito sucesso com a burguesia, porque, logicamente, a burguesia achou, né, interessante a ideia aí de poder obter o lucro sem ser pecado. Ok? Em relação ao calvinismo, vocês entenderam? Posso fazer pergunta? Oi. A Giovana não está te escutando. Giovana, não está me escutando? Não. Observe aí se não é o seu áudio, porque se a galera está ouvindo aí, a maioria deve ser seu computador. Tá bom? No meu computador e no meu celular eu tô ouvindo. Tá, né? Ok. Eu tô ouvindo do meu celular tranquilo. Tá, então observa aí, Giovana, deve ser alguma coisa no seu aparelho, ou no seu celular, ou no seu telefone. Coito é tudo Vou tranquilo. ver a carinha de vocês para me fazer umas perguntinhas sobre o calvinismo, né? Vamos ver aí agora. Cita para mim aí quem foi que criou a doutrina aí do calvinismo. João Calvino. João Da Suíça. Calvino. João Calvino. Cita para mim aí uma... Calvino. Onde? Onde foi fundada? Suíça. Suíça. Na Suíça. Muito bem. E o que o calvinismo apoiava que fez com que muitos burgueses seguissem ele? O lucro, eles apoiavam o lucro, não Que como podia ter pecado. lucro. Já não era mais pecado. Muito bem. Galerinha esperta. Vamos, então, aqui passar para a reforma anglicana. Onde aconteceu a reforma anglicana? Na Inglaterra, professora. Na Inglaterra. Gente, a reforma anglicana. O slide aí, olha só, é o anglicanismo, tá? O anglicanismo aconteceu lá na Inglaterra. Mas o curioso é por qual motivo Henrique VIII, esse senhor simpático aí na foto, né? O motivo pelo qual ele, né, fez aí o anglicanismo na Inglaterra, tá? Ele inclusive, ele era, assim, bem católico, né? Recebeu o título de defensor da fé pela Igreja Católica, né? Mas o que teria feito Henrique VIII a romper os seus laços com a Igreja Católica e fundar uma nova igreja? Ele não aceitava a ideia de que o Papa aceitava o divórcio da rainha espanhola, Catarina de Aragão. Aragão. Muito bem, olha. Henrique VIII, né? Ele era casado e, na época, não se permitia o divórcio. Mas aí ele aceitou. Elismar,
Oi, só um minuto, pessoal. Eu acho que o Caio quer falar alguma coisa. É justamente isso, Elismar. A gente precisa dos meninos, se tem outra aula agora. E aí o outro professor já mandou o link, né? Já venceu o prazo. Vai ter que continuar na sexta-feira. Tá, a gente demorou a conectar, né? Mas na sexta-feira eu vou entrar mais cedo, que aí não causa esse problema, tá? Tchau, professora. Pessoal, Tchau, professora. Então, Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, professor. Professora, meu. Tchau, professor. Ah, professor, vou sair. Tchau, professora. tchau, Isaac. Tchau, professor. Tchau, professor. Até a Tchau, próxima. tchau.